A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existem temas que mexem comigo de um jeito muito profundo, e um deles é esse. Por que alguns filhos, mesmo criados com amor, atravessam fases tão difíceis de rebeldia, desobediência, revolta e distanciamento? Dentro da visão espírita, eu não olho para isso apenas como um problema de comportamento. Eu olho como algo muito maior, muito mais delicado e até espiritual. E talvez a informação mais importante de todas seja esta. Na doutrina espírita, um filho difícil nem sempre é apenas um filho mal orientado. Muitas vezes, ele pode ser um espírito em luta, um espírito antigo, carregando dores, tendências, conflitos e necessidades de aprendizado que vêm de muito além desta existência. Isso muda tudo, porque quando eu entendo isso, eu deixo de enxergar apenas o confronto e começo a enxergar uma alma pedindo direção, limite, amor e paciência. E antes de continuar, eu já quero te pedir uma coisa muito simples. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gosta de reflexões profundas sobre família, espiritualidade e os ensinamentos do Espiritismo, aproveita agora e se inscreve no canal, deixa o seu like e continua comigo até o final. Porque o que vem as próximas partes aprofunda ainda mais essa visão e pode mudar a forma como muita gente enxerga os próprios filhos. Quando eu estudo os ensinamentos de Allan Kardec e também as reflexões transmitidas no meio espírita por Chico Xavier, eu percebo que a educação dos filhos não é vista apenas como uma tarefa material. Não se trata só de alimentar, vestir, colocar na escola e esperar que o tempo resolva tudo. Na visão espírita, educar é participar da formação moral de um espírito. E isso é imenso. Isso significa que, dentro de uma casa, não convivem apenas pais e filhos no sentido biológico. Convivem espíritos com histórias antigas, com necessidades diferentes, com provas diferentes e, muitas vezes, com reencontros que não aconteceram por acaso. Por isso, quando um filho entra numa fase de revolta, a primeira reação de muitos pais é pensar: onde foi que eu errei? Mas a doutrina espírita convida a uma reflexão mais equilibrada. Nem toda dificuldade nasce apenas da educação recebida. Há filhos que trazem desde cedo traços muito fortes de impulsividade, orgulho, inconformismo e resistência. Isso não significa que estejam perdidos. Significa que aquele espírito ainda está aprendendo. E os pais, nesse processo, tornam-se educadores da alma, orientadores de consciência, referências vivas de exemplo, firmeza e amor. O mais impressionante é perceber que, segundo essa visão, a adolescência não revela só uma fase biológica complicada. Ela também é um momento em que a personalidade do espírito começa a aparecer com mais força. Por isso surgem tantos questionamentos, tanta resistência, tanta necessidade de independência. Em vez de enxergar apenas a afronta, eu começo a perceber um espírito tentando afirmar a própria individualidade, embora muitas vezes faça isso de maneira confusa, intensa e até dolorosa. O que eu acabei de te mostrar é apenas a porta de entrada. Nas próximas partes, eu vou aprofundar porque alguns filhos parecem muito mais difíceis do que outros dentro da mesma família. Qual é a verdadeira responsabilidade dos pais segundo o Livro dos Espíritos? O que Chico Xavier aconselhava sobre filhos rebeldes e como o ambiente do lar pode influenciar diretamente o comportamento dos jovens. E eu te digo com sinceridade, a parte mais forte ainda está por vir. Agora eu quero te ouvir. Você acredita que alguns conflitos entre pais e filhos podem ter raízes espirituais, ou acha que tudo se explica apenas pela educação e pelo ambiente? Escreve nos comentários a sua opinião, porque a sua resposta pode ajudar outras pessoas que também estão vivendo isso dentro de casa.
E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que esteja precisando dessa reflexão. Quando eu comecei a estudar mais profundamente os ensinamentos organizados por Allan Kardec, uma coisa me chamou muita atenção. Muitas famílias vivem exatamente a mesma situação. 2 filhos crescem na mesma casa, recebem a mesma educação, convivem com os mesmos pais, e mesmo assim têm comportamentos completamente diferentes. Um pode ser tranquilo, respeitoso, cooperativo. O outro pode ser impulsivo, questionador, rebelde ou extremamente difícil de orientar. Durante muito tempo, muita gente pensa que isso acontece apenas por causa da personalidade ou por falhas na educação. Mas dentro da visão espírita existe uma explicação muito mais ampla para isso. Segundo a doutrina espírita, cada filho é um espírito diferente, com uma história espiritual própria. Antes mesmo de nascer, esse espírito já passou por muitas experiências, já desenvolveu certas virtudes e ainda carrega imperfeições que precisa trabalhar. Por isso, 2 irmãos podem nascer na mesma família, mas estar em momentos muito diferentes da própria evolução moral. Um pode já ter aprendido mais sobre paciência, respeito ou responsabilidade. Outro pode ainda estar lutando contra tendências como orgulho, impulsividade ou dificuldade em aceitar limites. Quando eu entendo isso, algo muda na forma de olhar para a educação. Eu começo a perceber que a família não reúne espíritos por acaso. Muitas vezes ela é formada por reencontros espirituais. Espíritos que já conviveram em outras existências podem voltar a se encontrar para fortalecer laços de amor, continuar aprendizados iniciados no passado ou até reparar conflitos antigos. Isso explica por que algumas relações familiares parecem tão intensas emocionalmente. Às vezes existe uma ligação muito antiga ali, muito mais profunda do que aquela vida atual consegue mostrar. E existe algo ainda mais interessante dentro da visão espírita. Em alguns casos, um filho mais difícil pode ser justamente um espírito que precisa de ajuda para amadurecer moralmente. Ele pode trazer tendências que precisam ser trabalhadas e encontra naquela família um ambiente capaz de orientá-lo. Isso não significa castigo para os pais. Na verdade, muitos estudiosos espíritas dizem que isso pode ser uma verdadeira missão educativa. Os pais tornam-se responsáveis por ajudar aquele espírito a aprender valores como respeito, responsabilidade e convivência equilibrada. Mas isso não quer dizer que os pais tenham controle absoluto sobre o destino do filho. A doutrina espírita também ensina algo muito importante. Cada espírito possui livre-arbítrio. Os pais orientam, ensinam, mostram caminhos e oferecem exemplo, mas as escolhas finais pertencem ao próprio espírito. Essa compreensão ajuda muitos pais a aliviar uma culpa excessiva que às vezes carregam quando enfrentam dificuldades na educação dos filhos. Ao mesmo tempo, isso também aumenta a responsabilidade moral da família. Porque dentro dessa visão, educar não é apenas transmitir conhecimento ou garantir conforto material. Educar é ajudar um espírito a desenvolver caráter, consciência e valores que ele levará para toda a vida. E aqui aparece um ponto que Allan Kardec destacou muitas vezes nas reflexões espíritas. A educação moral é mais importante do que a educação puramente intelectual. Uma pessoa pode aprender muitas coisas na escola, pode desenvolver talentos e habilidades, mas se não desenvolver respeito, honestidade, empatia e responsabilidade, ela terá grandes dificuldades na vida adulta. O que estamos vendo até agora ajuda a entender por que alguns filhos parecem tão diferentes uns dos outros. Mas ainda existe uma explicação muito profunda dentro do Espiritismo que aprofunda ainda mais esse assunto. Qual é exatamente a responsabilidade dos pais diante dos erros dos filhos? Essa resposta aparece diretamente em O Livro dos Espíritos e traz uma reflexão muito equilibrada sobre culpa, missão e livre-arbítrio. E eu quero te fazer uma pergunta muito sincera agora. Você já percebeu diferenças muito grandes de personalidade entre irmãos criados na mesma casa? Conta aqui nos comentários como foi ou como é essa experiência,
porque muitos pais que estão assistindo podem se identificar com a sua história. E antes de seguir para a próxima parte, vale a pena lembrar de uma coisa curiosa. Muitas pessoas que assistem vídeos como este gostam do conteúdo, assistem até o final, mas não estão inscritas no canal. Então dá uma olhadinha agora para ver se você já está inscrito. Se ainda não estiver, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui sempre aparecem reflexões profundas sobre espiritualidade, família e os ensinamentos do Espiritismo. Quando eu li pela primeira vez algumas perguntas do Livro dos Espíritos sobre educação de filhos, uma delas me marcou profundamente. A pergunta feita aos espíritos era direta e muito humana. Os pais são responsáveis pelos erros dos filhos? Essa questão aparece porque muitos pais carregam um peso enorme quando veem um filho tomar caminhos difíceis. É natural que o coração de pai e mãe se pergunte: será que eu falhei? Será que eu poderia ter feito algo diferente? A resposta dada pelos espíritos traz uma visão muito equilibrada. Eles explicam que os pais possuem, sim, uma responsabilidade muito grande na educação moral dos filhos. Não basta apenas cuidar do corpo, alimentar, vestir ou garantir estudo. A missão dos pais também envolve orientar o espírito que chegou à família. Isso significa ensinar valores, ajudar na formação do caráter e mostrar caminhos de convivência respeitosa com os outros. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita faz um esclarecimento muito importante. Cada espírito possui livre-arbítrio. Mesmo quando recebe boa educação, orientação e exemplo, o filho continua sendo um espírito com consciência própria e capacidade de escolha. Ou seja, os pais orientam, mas não podem controlar completamente o destino moral do filho. Essa ideia traz um equilíbrio muito grande, porque mostra que educação é uma missão importante, mas não é um poder absoluto sobre o espírito do outro. Segundo os ensinamentos ligados à obra de Allan Kardec, os pais podem ter parte da responsabilidade quando deixam de orientar moralmente os filhos. Isso acontece quando a criança cresce sem limites, sem orientação sobre respeito ou convivência, ou quando a educação é marcada por violência, humilhação ou abandono emocional. Nessas situações, a educação realmente se torna incompleta e pode contribuir para dificuldades futuras. Por outro lado, existem muitos casos em que os pais se esforçam sinceramente. Eles orientam com amor, procuram ensinar valores, oferecem exemplo e presença. Mesmo assim, o filho pode atravessar caminhos difíceis. Nesses casos, o Espiritismo lembra que cada espírito traz tendências próprias e experiências anteriores que também influenciam o comportamento. Isso significa que nem tudo depende apenas da educação recebida dentro daquela vida. Essa visão costuma trazer muito consolo para muitos pais, porque mostra que educar é plantar sementes. Algumas florescem rapidamente. Outras precisam de mais tempo, mais experiências e até mais existências para amadurecer completamente. O importante é que a orientação moral nunca se perde. Aquilo que um espírito aprende dentro do lar pode permanecer guardado na consciência por muito tempo, mesmo que demore a aparecer. Outro ponto muito forte dentro do pensamento espírita é a ideia de que os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Os espíritos explicam que o comportamento dos pais ensina silenciosamente todos os dias. Quando uma criança cresce vendo respeito, paciência, responsabilidade e honestidade dentro de casa, esses valores vão sendo absorvidos naturalmente. Por isso, a educação moral não acontece apenas nas conversas ou nos conselhos. Ela acontece no cotidiano, nas pequenas atitudes que os filhos observam o tempo todo. Agora vem uma reflexão muito interessante. Se a educação moral é tão importante, então o ambiente dentro da casa também exerce uma influência enorme no comportamento dos filhos. Segundo o Espiritismo, o lar possui uma atmosfera emocional e espiritual que pode favorecer equilíbrio ou conflito. Casas cheias de diálogo, respeito e serenidade costumam favorecer o desenvolvimento moral dos jovens.
Já ambientes dominados por tensão constante, agressividade ou críticas excessivas podem tornar a convivência muito mais difícil. Essa parte é muito importante, porque mostra que educar não é apenas falar o que é certo. É construir um ambiente onde o espírito possa aprender a viver esses valores. E aqui eu quero te fazer uma pergunta muito sincera para refletirmos juntos. Na sua opinião, o que influencia mais o comportamento de um filho? Os conselhos que os pais dão ou o exemplo que eles demonstram no dia a dia? Escreve nos comentários o que você pensa, porque essa conversa pode ajudar muita gente que está passando por desafios na educação dos filhos. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, também compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando dificuldades na família. Às vezes uma única ideia pode trazer esperança ou uma nova forma de olhar para uma situação difícil. Quando eu comecei a conhecer melhor as entrevistas e mensagens ligadas a Chico Xavier, percebi que ele falava sobre educação de filhos de uma forma muito humana e profunda. Ele costumava lembrar algo que muda completamente a maneira de enxergar a família. Os filhos não chegam à nossa vida por acaso. Dentro da visão espiritual associada aos ensinamentos organizados por Allan Kardec, a família é um grupo de espíritos reunidos para evoluir juntos. Isso significa que pais e filhos não estão ali apenas por laços biológicos. Muitas vezes são espíritos que já conviveram em outras experiências, que possuem vínculos antigos e que agora têm a oportunidade de aprender novamente uns com os outros. Às vezes esse reencontro acontece em relações muito harmoniosas. Outras vezes acontece em relações cheias de desafios. Mas, na visão espírita, até mesmo os conflitos podem fazer parte de um processo de crescimento espiritual. Chico Xavier costumava orientar que educar um filho exige amor, mas também firmeza. Amor não significa permitir tudo ou evitar qualquer limite. Para que o espírito amadureça, ele precisa compreender que existem regras, responsabilidades e consequências. Sem limites claros, o jovem pode crescer sem direção moral. Por outro lado, quando a disciplina se transforma em agressividade, humilhação ou violência, o resultado costuma ser revolta e distanciamento emocional. Por isso ele aconselhava que a correção deveria existir, mas sempre acompanhada de respeito. O objetivo da educação não é vencer o filho em uma disputa de autoridade, e sim ajudá-lo a amadurecer. Muitos educadores espíritas repetem uma ideia muito próxima do que Chico Xavier dizia. O jovem precisa sentir que, mesmo quando é corrigido, continua sendo amado. Quando o amor desaparece da relação, a educação perde força. Outro conselho muito presente nas reflexões espíritas é o valor do diálogo dentro da família. Muitos jovens entram em conflito porque sentem que não têm espaço para falar, para expressar dúvidas ou para compartilhar dificuldades. Quando o jovem percebe que pode conversar com os pais sem medo de humilhação ou julgamento imediato, a relação muda completamente. O diálogo abre caminhos que a imposição raramente consegue abrir. Mas talvez o ponto mais repetido dentro da filosofia espírita seja este: o exemplo dos pais é a maior lição que um filho recebe. Crianças e adolescentes observam muito mais do que escutam. Se os pais falam sobre respeito, mas vivem brigando com as pessoas, o jovem aprende o que vê, não o que ouve. Se falam sobre honestidade, mas demonstram atitudes desonestas no cotidiano, o discurso perde força. Por isso a educação moral acontece principalmente nas atitudes do dia a dia. E existe ainda algo muito importante que muitas vezes os pais esquecem. Educar um espírito é um processo longo. Às vezes muito longo. Alguns comportamentos mudam rapidamente. Outros precisam de anos de experiências, reflexões e amadurecimento para se transformarem. Chico Xavier costumava lembrar que paciência também é uma forma de amor em ação. Não é passividade. É perseverança em continuar orientando, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Quando eu olho para tudo isso, começo a perceber que a educação dos filhos, dentro da visão espírita,
não é apenas um desafio cotidiano. Ela também pode ser uma missão espiritual. Uma oportunidade de ajudar outro espírito a amadurecer, enquanto os próprios pais também desenvolvem virtudes como tolerância, compreensão e amor mais profundo. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera para refletirmos juntos. Você acredita que paciência e diálogo conseguem transformar um jovem rebelde ao longo do tempo? Ou acha que existem casos em que os pais simplesmente não conseguem mais influenciar o comportamento do filho? Conta aqui nos comentários a sua opinião. Muitas pessoas que estão assistindo podem se identificar com a sua experiência. E se você conhece alguém que esteja enfrentando dificuldades com um filho adolescente ou passando por conflitos familiares, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma nova forma de olhar para a situação pode trazer esperança. Agora chegamos a uma das reflexões mais profundas dentro da visão espírita sobre família e educação de filhos. Quando eu comecei a estudar os ensinamentos organizados por Allan Kardec, percebi que existe uma ideia muito forte dentro da doutrina espírita. Muitos encontros familiares fazem parte de algo chamado planejamento reencarnatório. Segundo essa visão espiritual, o espírito não começa a existir no momento em que nasce. Ele já possui uma longa história. Antes de retornar à vida material, pode participar de escolhas relacionadas às experiências que viverá na nova existência. Isso não significa que tudo esteja rigidamente determinado, porque o livre-arbítrio continua existindo durante a vida. Mas muitos espíritos aceitam determinadas provas, desafios e convivências porque sabem que essas experiências podem ajudá-los a crescer moralmente. E é aqui que aparece uma compreensão muito profunda sobre os filhos. Em alguns casos, um espírito pode escolher nascer justamente em determinada família porque sabe que ali encontrará condições para aprender algo que ainda precisa desenvolver. Pode ser paciência, respeito, responsabilidade, equilíbrio emocional ou capacidade de convivência. Às vezes esse aprendizado acontece em um ambiente de grande harmonia. Outras vezes acontece em meio a desafios que exigem amadurecimento de todos os envolvidos. Dentro dessa visão, a família passa a ser entendida como uma verdadeira escola espiritual. Um lugar onde espíritos com histórias diferentes se encontram para continuar aprendendo juntos. Alguns chegam trazendo virtudes já desenvolvidas. Outros ainda carregam tendências difíceis que precisam ser trabalhadas ao longo da convivência. Por isso, dentro de uma mesma casa, podem existir personalidades tão diferentes. Essa compreensão também ajuda muitos pais a perceber algo importante. Educar um filho não é apenas acompanhar os primeiros anos de vida. É participar de um processo de evolução de um espírito que já existia antes e que continuará existindo depois da vida material. A orientação recebida dentro do lar pode deixar marcas profundas na consciência desse espírito, mesmo que os resultados não apareçam imediatamente. Por isso, a doutrina espírita costuma reforçar que a educação mais importante não é apenas intelectual, mas moral. Ensinar valores como respeito, honestidade, responsabilidade e empatia ajuda o espírito a construir uma base que ele levará para toda a sua jornada. Mesmo quando o jovem passa por fases difíceis, essas sementes podem permanecer guardadas na consciência. Outra ideia muito consoladora dentro do pensamento espírita é que nenhum espírito está condenado a permanecer no erro para sempre. O crescimento moral pode acontecer lentamente, através de experiências, reflexões e aprendizados acumulados ao longo do tempo. Por isso, muitos educadores espíritas dizem que educar um filho é um trabalho de perseverança. É continuar orientando, dialogando e demonstrando exemplo, mesmo quando o caminho parece difícil. Quando eu olho para tudo isso, começo a perceber que a relação entre pais e filhos vai muito além da convivência cotidiana. Pode ser parte de uma jornada espiritual compartilhada. Uma oportunidade de crescimento mútuo, onde todos aprendem algo importante. E antes de terminar, eu quero deixar uma reflexão para você. Muitas pessoas acreditam que os filhos pertencem aos pais.
Mas dentro da visão espírita existe uma ideia muito diferente. Os filhos são espíritos confiados temporariamente aos pais para orientação e aprendizado. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você acredita que alguns encontros familiares podem ter sido planejados antes da reencarnação, ou acha que tudo acontece apenas por acaso? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Sua opinião pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se você chegou até aqui, deixa também o seu like e compartilha este vídeo com alguém que se interesse por espiritualidade e pelos ensinamentos do Espiritismo. Assim mais pessoas podem conhecer essas reflexões. E me conta também nos comentários, qual parte dessa reflexão mais chamou a sua atenção? Muitas pessoas que acompanham o canal trazem perguntas e experiências que acabam inspirando os próximos vídeos. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.